42 Guild Wars capítulo 124, Draco e Dragão 1 Autor, Kotaru. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor confira o site, link na descrição. No momento em que o dragão de metal de classificação suprema rugiu o nome de Draco, o cronômetro chegou ao fim. Qualquer proteção que existisse para os jogadores acabou, e isso ficou evidente quando o dragão de metal pisoteou a terra com um grito enlouquecido. Centenas de jogadores de classe baixa morreram instantaneamente. Qualquer pessoa abaixo do nível 15 era enviada ao cemitério para experimentar uma mini-reencarnação, o que nunca era uma ocorrência agradável. Draco piscou para o dragão de metal de classificação suprema, que foi um movimento corajoso que fez o coração de todos bater forte. Enquanto eles pensavam em como escapar, esse sujeito entrou diretamente na briga. Rivetingnit congelou quando ela ouviu a voz do dragão de metal, e seu coração começou a bater forte enquanto sua linhagem coagulava. Era como pegar um pedaço de carvão quente e injetá-lo diretamente na corrente sanguínea. Quando ela viu Draco piscar para o dragão de metal, ela conseguiu recuperar alguma aparência de calma enquanto rugia para os vários mestres de guilda e jogadores aqui. O que você está esperando? Entre em formação e ataque. No entanto, além dos membros da Umbra, ninguém atendeu ao seu chamado. Sua energia e coragem há muito se dissiparam sob a magnificência de um dragão verdadeiro. A aura de Rivetingnit começou a envolver todos aqui, fazendo-os sentir como se estivessem tentando respirar através de um saco. Era como ser jogado em uma floresta de neve sem roupa, fazendo-os tremer fortemente. Você nos pediu para liderá-lo e agora você hesita. Não tem problema. Somente a Umbra comerá este bolo. Rivetingnit deu as costas para as várias guildas daqui, mas suas palavras tornaram-se tão pesadas que algumas se agacharam devido à angústia. Mas se eu vir algum de vocês tentando comer este bolo conosco, nós os destruiremos até que vocês não possam mais se levantar. Com isso dito, Rivetingnit marchou para a frente com os membros do Umbra atrás dela, que olhavam para as outras guildas com desprezo e desgosto. Eles naturalmente tinham reservas e sentiam medo, mas e daí? Isto foi um jogo. Claro que eles podem perder níveis e tudo mais, mas será que eles realmente morreriam? A resposta foi não. Se sim, então o que havia a temer? Foi simplesmente uma de duas coisas. A primeira era que venceriam e colheriam recompensas magníficas e a segunda era que perderiam, mas manteriam a chance de recuperar tudo o que perderam através do esforço. Neste momento, Umbra realmente mostrou qual era a mentalidade básica de uma guilda de nível divino. Yu virou-se para os membros da guilda e falou solenemente. Membros de Meren, vocês estão dispostos a lutar comigo? Ela não tentou fazer nenhum discurso longo ou empolgante. Ela claramente perguntou se eles brigariam com ela, o que os pressionou. Eles não eram como membros da Umbra que eram quase destemidos e tinham autoconfiança limitada. Eles tinham seus medos e preocupações, mas não queriam decepcionar o líder da guilda, deixando-os presos em um poço de indecisão. Yu ficou muito desapontada com isso, mas não falou muito. Ela apenas caminhou pelo caminho que Umbra tomou, sua forma parecendo desolada e abandonada. Mesmo com essa visão atormentando suas consciências, seus companheiros de guilda ainda eram incapazes de dar aquele passo adiante. Esta foi a grande divisão entre uma guilda lendária e uma guilda divina, embora muitos desses jogadores ainda não reconhecessem isso. Gentleflower e Noblessoul fizeram uma pausa e compartilharam um olhar. Seus corações batiam vigorosamente, mas não apenas de medo, mas de excitação também. Eles adoraram a ideia da batalha e das recompensas, mas não tinham certeza se era sensato correr o risco. Não vou perder meu tempo com isso. Estou fora. Joker afirmou com um aceno, enquanto se virava diretamente e saía. Um homem sábio sabe quando recuar. Rapicholar afirmou com seu sorriso feliz característico. Esses dois criaram um efeito cascata quando muitas guildas começaram a sair. Não era apenas porque eles não queriam ser pegos no fogo cruzado, mas eles estavam com medo de que se permanecessem por perto e Umbra estivesse prestes a vencer, eles poderiam perder para sua ganância e ofendê-los. Uma vez que isso acontecesse, não haveria como voltar para eles. A maioria das guildas do Reino Sturgeven partiram e retornaram diretamente para as cidades, deixando as várias guildas que vieram de fora. Essas guildas estavam ainda menos inclinadas a lutar, já que este não era seu território, mas queriam pelo menos assistir à batalha.
Outra coisa era que eles esperavam poder capitalizar o trabalho duro da Umbra. Ao contrário das guildas locais de Sturgeven, eles acreditavam que mesmo a todo-poderosa Umbra seria pressionada demais para destruí-los com apenas 3.000 membros quando existissem reinos diferentes. Mesmo que eles pudessem sofrer algumas perdas, o que quer que ganhassem com este evento compensaria, desde que não tentassem o último golpe ou qualquer um dos primeiros lugares. Eles eram bastante astutos, já que a classificação mínima entre as guildas externas era de nível raro. Eles não cometeriam um erro tão tolo e ultrapassariam os resultados financeiros da Umbra. Se a Umbra decidisse focar apenas em um deles, eles estariam acabados. Gentleflower e Noble Soul cerraram os dentes enquanto avançavam, os membros da guilda os seguindo com relutância, mas cheios de excitação. Foi como aqueles poucos momentos na montanha-russa enquanto subíamos aquela ladeira íngreme. Não se podia deixar de sentir uma mistura de ansiedade e excitação, pois sabiam que iriam experimentar uma loucura. Isso deixou os vários membros do Meren sozinhos, com a pressão sobre eles tão alta que quase não conseguiam respirar. As outras guildas e membros da guilda olhavam para eles com desprezo por terem abandonado o líder da guilda, o que era uma coisa dolorosa de suportar para essas belezas que eram bajuladas onde quer que fossem. Com uma expressão cruel, um dos vice-mestres de Meren deu um passo à frente e começou a caminhar para a batalha. Os rostos de seus companheiros de guilda mudaram quando o viram partir, mas também começaram a avançar. Lentamente no início, mas com mais confiança à medida que avançavam. Eles não tentaram animar um ao outro com palavras sem sentido, mas resolveram agir desta vez. Muitos jogadores que assistiam ficaram surpresos, mas indiferentes. No entanto, se eles soubessem o que Draco e Rivetingnicht sabiam, eles realmente entenderiam e apreciariam o significado deste evento. Draco entrou em batalha com o dragão de metal. Com um grito, Draco queimou diretamente sua energia de linhagem loucamente enquanto lançava a garra dracônica gigante que ele havia enviado para lutar contra o chefe da masmorra dos destroços subaquáticos antes. Um grande portal se abriu no ar, com uma garra dracônica gigante saindo dele com uma energia negra brilhando ao seu redor. Esta foi a aura de destruição que fez do dragão negro o ápice da Dragon Kind. O dragão de metal respondeu com um rugido próprio e balançou sua própria garra para encontrar aquele que Draco convocou. Brilhando em torno de suas garras havia uma energia enegrecida semelhante, que era um pouco mais potente que a de Draco. Quando os dois apêndices colidiram, a onda de choque que se seguiu foi tão grande que a própria terra começou a rachar um pouco e a camada superficial do solo foi fortemente empurrada para trás. Rivetingnicht, que estava correndo para frente, parou e se ancorou enquanto conjurava uma barreira de energia luminosa de sua linhagem. Graças ao olho do céu, era 30% mais forte do que qualquer coisa que ela pudesse criar no mundo real, o que lhe permitiu detectar a onda de choque de uma distância tão próxima. Infelizmente, o custo da energia da linhagem foi extremamente proibitivo, pois mesmo com seu treinamento e eficiência, ela consumiu mais de 50% de seus BPs. Tanques, avante! Com esse grito, os tanques da Umbra, Kamizu, Profanadores e Meren avançaram para lidar com a onda de choque da colisão. Druidas, Quinte. Os druidas das guildas lançaram suas várias habilidades de cura ao longo do tempo, que não eram nem de longe tão fortes quanto o que o exército de monstros de madeira das Dríades de Draco poderia conjurar, mas ainda assim mais do que suficiente para a situação. Clérigos, buff. A razão pela qual os clérigos eram populares não era devido à sua habilidade de curar instantaneamente, mas devido aos buffs versáteis e abrangentes que eles podiam conceder aos aliados. Como tal, estes clérigos lançam várias habilidades de buff que reduzem o dano, aumentam a resistência ou fortalecem a defesa. Como tal, quando a onda de choque finalmente atingiu, os tanques foram empurrados para trás 100 metros, mas mantiveram a sua forma defensiva. O dano deles foi compartilhado já que muitos clérigos lançaram o feitiço Lifelink, o que facilitou a transferência. Juntamente com os feitiços de cura ao longo do tempo e os vários buffs, cada um deles perdeu cerca de 55% de HP. Os jogadores atrás deles estavam totalmente protegidos, mas todos os seus corações afundaram. Até os membros do Umbra sentiram a respiração ficar lenta. As várias guildas, que observavam paralelamente, sentiram que a manobra defensiva dos tanques era bastante épica e de se ver e teria sido ótima em um filme. No entanto, eles ficaram surpresos quando viram a onda de choque alcançá-los.
As ondas de choque tinham limites de distância, onde quanto mais viajavam, mais fraca era a força. Como tal, as guildas externas que estavam perto da periferia pensaram que ficariam impunes, mas o seu erro de cálculo custou-lhes caro. Antes que pudessem montar uma defesa, a onda de choque os atingiu, fazendo muitos jogadores voarem como bonecos de pano. Alguns foram explodidos em pedaços e enviados para respawn em suas várias bases, já que o respawn da área foi desativado durante os eventos. Mais de 60% das guildas externas foram exterminadas, deixando a maior parte das guildas de nível épico e algumas guildas de nível raro bem. Eles só podiam ficar deitados no chão como cães mortos quando finalmente aceitaram a impossibilidade desse evento. Não houve chance. Este foi um evento impossível. Matar um dragão? Ah! Vá e mate sua irmã. Como alguém deveria lidar com isso? Se até mesmo a colisão entre duas partes pudesse criar uma onda de choque tão forte, então como os jogadores deveriam combatê-la de frente? A única maneira seria abusar da única vantagem de ser um jogador e matá-lo kamikaze. No entanto, apenas as guildas de Sturgiaven poderiam realizar algo assim. Sem falar apenas no custo proibitivo, tal ato garantiria realmente uma taxa de sucesso de 100%. Espere um minuto. Falando do jogador que colidiu com o dragão. Todos olharam para o epicentro da colisão enquanto a poeira baixava, mas o que viram fez seus corações tremerem de medo e desespero. O dragão de metal tinha algumas rachaduras na garra que colidiu com aquela invocada por Draco, um líquido parecido com mercúrio vazando das escamas. O próprio dragão foi jogado para trás alguns metros, mas permaneceu de pé enquanto se recuperava do torpor. No entanto, Draco. O sujeito foi jogado no chão, um desfiladeiro claro marcando o quão desastroso deve ter sido o rebote sobre ele. A fila se estendia por quase 1 quilômetro, e no final estava o corpo quebrado e machucado de Draco que tosse sangue continuamente. Sua armadura, a armadura Dragorugil evolutiva e ligada à linhagem, estava rachada em muitos lugares, parecendo que estava a 1 centímetro de se quebrar em pedaços. Seu cabelo branco estava emaranhado de sujeira e sangue, seu braço direito totalmente arrancado do corpo. Foi horrível, horrível. Os jogadores ficaram aterrorizados porque viram o que Draco tinha feito. Ele havia usado uma habilidade que parecia semelhante ao poder do dragão de metal, o que deveria ter resultado em algum tipo de empate, ou um poder tendo uma ligeira vantagem sobre o outro. No entanto, o resultado desafiou as expectativas. Sem falar que era o Draco. Ele era o jogador número 1 em Boundless atualmente, cujo poder estava envolto em mistério e era considerado onipotente até mesmo por alguns NPCs. Draco. Rivetingnit gritou enquanto corria para sua posição, ignorando o Metal Dragon que a observava com uma expressão pensativa. Ele ergueu a garra para atacá-la inicialmente, mas não conseguiu encontrar a motivação para fazê-lo, eventualmente abaixando a garra. Este ato foi perdido por muitos que estavam perdidos em seu terror do dragão ou preocupados com Draco, exceto por alguns outros como Slimfati, Drear Traveler, Kiran, Cobra e Silen qualquer. Seus olhos brilharam com suspeita quando eles instintivamente trocaram um olhar, todos percebendo que tinham pensamentos semelhantes. Além da noite Riveting, Roma, Rinete e Amorosa correram para o lado de Draco, todas ignorando o perigo do dragão de metal devido a medo ou preocupação. Rivetingnit o alcançou primeiro e puxou seu corpo para cima, sua mente começando a desmoronar e perder coerência ao ver a extensão do dano que ele recebeu. Honestamente, foi um milagre como Draco estava vivo. Seus olhos estavam um pouco desfocados no momento, mas ele parecia ter uma respiração constante e sinais vitais fortes, apesar dos danos. Isso fez com que Rivetingnit se acalmasse um pouco, quando os outros três chegaram ao lado dele. Ele está bem? Tia Amorosa questionou com um tom preocupado. Rivetingnit respirou fundo. Ele deve estar bem. Ele provavelmente poderia se recuperar disso com as habilidades que possui, mas parece estar fazendo outra coisa. Os três suspiraram ao sentirem a preocupação desaparecer. No entanto, em troca veio pura raiva desenfreada. Eles se viraram para enfrentar o dragão de metal de classificação suprema, que encontrou seu olhar com seu próprio tipo intenso de ódio e leve insanidade. Roma convocou seus escravos bruxos, permitindo que os mortos-vivos surgissem da terra com seus sorrisos malévolos e comportamentos arrogantes que eram sua marca registrada. Seu cabelo agora branco começou a se arrepiar,
como se cada mecha estivesse vivo enquanto seu rosto se contorcia bastante. Desta vez, não havia Draco para drenar sua raiva, então suas emoções reprimidas pela morte de seu irmão, bem como pela dissolução de sua casa e das pessoas, finalmente se libertaram. Seus olhos roxos começaram a brilhar ameaçadoramente quando ela começou a cantar profundamente, sua voz ecoando como se três delas estivessem falando ao mesmo tempo. A mão de Hina apertou seu cajado, enquanto ela sentia as chamas de seu coração queimarem intensamente. Ela estava em duas partes assustada e irritada, mas era mais racional do que as outras três porque seus sentimentos por Draco eram mais voltados para a luxúria do que para o amor. Ela percebeu que seria uma tarefa difícil ter sucesso onde até ele falhou, mas sua raiva não lhe permitiu recuar, apenas dar um passo à frente. Tia Amorosa era a pior de todas. Ela estava ofegante como uma chita que correu quilômetros, seu corpo tremendo tanto que parecia que ela estava tendo uma convulsão. Ela havia participado da classe Poisomancer, que era uma classe focada em PVP que na verdade era uma espécie de classe oculta. Lovingaunt tinha vantagem nas batalhas contra outros jogadores, mas contra monstros ela enfrentaria dificuldades. Contra um dragão verdadeiro, até mesmo sua herança do deus serpente foi fortemente suprimida. Embora a supressão da linhagem sanguínea entre entidades reptilianas tivesse o efeito de adoração, fortalecimento em vez do efeito de indução, enfraquecimento do terror, ela ainda poderia ser usada para causar danos. Ainda assim, apesar do sofrimento, Tia Amorosa sentia tanto ódio que não conseguiu recuar. O que ela queria fazer era rasgar o dragão de metal em pedaços e então ferver uma sopa medicinal para Draco com suas escamas. Rivetingnit levantou-se ao lado de Draco quando os vários membros das 4 guildas chegaram, junto com Yui, Noble Soul e Gentleflower. Parados diametralmente opostos ao dragão de metal, eles colocaram uma defesa enquanto entravam em formação mais uma vez, imitando a formação que Draco lhes disse para usar antes de atacar. Qual é o plano agora, Madame Nid? Gentleflower perguntou solenemente. Rivetingnit ficou em silêncio por um tempo. Vocês já inspecionaram o Metal Dragon? Esta pergunta assustou a todos, pois eles não tinham pensado em escanear o dragão de metal com tudo o que havia acontecido. Eles ficaram presos em ação contínua por tanto tempo que se esqueceram de fazer algo tão simples e básico. Nome: Metal Dragon, Dark Knight, Major Rank Adventurer nível 23 HP, 8 milhões. Todos respiraram profundamente quando seus corações começaram a tremer de pavor. Mesmo os monstros Captain Rank que tinham HP na casa das centenas de milhares eram tarefas extremamente assustadoras para eles, quanto mais um monstro Major Rank com 8 milhões de HP. Se fosse uma raça comum de monstro, tudo bem. No entanto, aconteceu que este monstro era um dragão de classificação suprema. Esses jogadores simplesmente não conseguiam ver como deveriam derrotar um inimigo como este. HM. Vocês veem isso? Diz Major Rank Adventurer em vez de Major Rank Monster. Ah, é verdade. Não só isso, mas também parece haver um segundo nome entre colchetes. Cavaleiro das Trevas. Porque sinto que já vi esse nome antes. Neste ponto, todos estavam extremamente inseguros sobre como proceder, especialmente porque as novas informações que haviam coletado não esclareceram nenhuma teia de aranha. Isso apenas aumentou a aura de poder e misticismo que o Metal Dragon possuía. Você já viu esse nome antes porque pertence a um jogador extremamente habilidoso nisso. Uma certa voz masculina poderosa e encantadora ressoou, enchendo os corações dos ouvintes com uma espécie de força que carregou seu sangue com vitalidade e fez seus corações baterem mais forte. Todos se viraram para ver Draco se levantar, jogando de lado um frasco de poção que continha um líquido dourado. Seu corpo espancado e quebrado parecia novo e até sua armadura parecia ter acabado de sair da forja. Draco deu um passo à frente sob os olhares reverentes, chocados e estáticos de seus amigos, familiares e aliados, direto para a frente do exército. Isto não é um monstro, não é um NPC e não é um jogador. Draco olhou para cima, direto nos olhos verdes do dragão de metal. Isto é um clone. Guild Wars capítulo 125. Draco e Dragão 2. As palavras de Draco surpreenderam a todos, pois soaram extremamente rebuscadas para eles. Este dragão de classificação suprema era um clone. Se sim, então quem foi o original? Rivetingnit apareceu ao seu lado e tocou suavemente,
como se estivesse com medo de que ele quebrasse. Você está bem? Draco riu e abraçou suavemente. Estou bem, principalmente com as poções Beijo do Anjo. Esses são nossos verdadeiros triunfos para esta batalha, pois restaura tudo. Ele acrescentou ênfase à última linha com uma expressão significativa, que não passou despercebida em Rivetingid. Seu coração batia forte de excitação quando ela entendeu exatamente o que Draco quis dizer com suas palavras. Eles seriam capazes de restaurar tudo, incluindo saúde, resistência, mana, foco, membros e o mais importante, energia da linhagem. Draco e Rivetingid tiveram uma velocidade de recuperação exemplar para sua Bloodline Energy, mas nesta situação, parecia um passo de caracol. Apenas um ataque de Draco o deixou tão reprimido que ele só causou danos superficiais ao dragão de metal, e isso considerando que suas técnicas de linhagem foram aumentadas em 5x. Porém, com as poções do Beijo do Anjo, eles poderiam usar suas habilidades de linhagem loucamente, sem medo ou preocupação. Como eles tinham cerca de 300 garrafas ou um pouco menos, isso significava que eles poderiam enlouquecer apenas nesta batalha. Ainda assim, não há necessidade de ter tal reação em meu nome. Mesmo que a tolerância à dor deste jogo seja definida para imitar completamente o mundo real, não posso morrer de verdade. Draco riu enquanto olhava para as 4 mulheres que corriam para o seu lado apesar de tudo. Ele não se surpreendeu com Romeu ou Eva porque essas garotas colocavam sua vida acima de tudo, e mesmo sabendo que ele não sofria pena de morte ou não poderia morrer de verdade ainda as fazia enlouquecer por causa da obsessão por ele. Amar a tia. Ou melhor ainda, a tia Fir, foi uma pequena surpresa, porque ele não achava que tinha uma posição tão elevada no coração dela. Ele adivinhou que poderia ser porque ele se tornou tão notável que sua tia decidiu protegê-lo até a morte. Foi Rina quem o chocou, porque ele conhecia a personagem dela, ou precisamente, a personagem que ela havia demonstrado na vida passada. Ela era mesquinha, astuta e muito materialista, características que não incomodavam Draco, desde que sua esposa ou outra pessoa importante não as tivesse. Era inevitável que ele a considerasse um pouco superficial no fundo de sua mente, o que só mudou após o acontecimento horrível pelo qual ela passou em sua vida anterior. Mas vê-la tão preocupada com ele o fez se perguntar o que diabos havia mudado desta vez. Mesmo quando ele a conheceu, ela flertou com ele porque ele parecia um saco de dinheiro ambulante. As 4 mulheres trocaram um olhar e pareciam um pouco envergonhadas, mas ainda mantinham sua raiva contra o dragão de metal. Draco virou-se para seu exército, dando as costas para o dragão de metal, o que foi um ato que fez ambos os lados congelarem de choque. Apesar disso, o sujeito falou claramente com eles. Durante esta batalha, Eva e eu seremos os principais causadores de dano, bem como os detentores do agro. Podemos causar dano suficiente para manter a atenção do dragão em nós enquanto todos vocês fornecem suporte. Não tente ultrapassar seus limites em nenhuma situação, a parte mais crucial da batalha é você. Eva e eu podemos reduzir sua saúde ao vermelho com pouco apoio, mas são vocês que têm que terminá-la, como nós estaria gasto até então. Quanto mais de vocês sobreviverem, maiores serão nossas chances de vencer. Draco se inclinou para frente, estreitando os olhos e curvando os lábios em um sorriso presunçoso. E isso significa que um de vocês pode acertar o último golpe. Os jogadores, que estavam com medo até agora, de repente sentiram sua motivação e intenção de batalha aumentarem como um foguete. Suas mentes quase voltaram à linguagem dos homens das cavernas, pois queriam começar a batalha rapidamente. Como eles poderiam não entender o que Draco estava tentando dizer? O dano total para as classificações individuais e de guilda foi definido, mas o último golpe estava em jogo. Quanto mais tempo sobrevivessem, maiores seriam as chances de adquiri-lo. As recompensas pelo último golpe podem não ser tão boas quanto as classificações individuais, mas a experiência e o ganho de saque seriam suficientes para aumentar suas proezas. Vendo que sua tentação deu certo, Draco sorriu e encarou Rivetingid. Não há como recuar. Com essa frase, Rivetingid entendeu quão intensa essa batalha seria se Draco tivesse que finalmente mostrar todas as cartas que ele reuniu até este ponto. Força do Dragão. Monge da Guerra. Vazio Absoluto. Conjunto de títulos. Richmond Zerald, Força do Dragão. Ativar esta habilidade dá ao usuário um aumento de poder por um fator de 700% por 30 segundos. Tempo de espera,
12 horas. O Warmonger. Ativar esta habilidade permite ao usuário se fundir com o fogo da guerra, aumentando o dano em 100% enquanto houver resistência para queimar. Sem recarga. Vazio absoluto. Cria uma anomalia espacial em uma área de 100x 50 metros ao redor do usuário, o que aumenta a velocidade de ataque e movimento em 10% para cada inimigo dentro. Sem limite de aumento percentual. Duração: 1 minuto. Recarga: 10 minutos. Richmond Zerald. Classificação especial: capacidade de mana 100%. Recuperação de mana 100%. Tempos de recarga de habilidades reduzidos em 50%. Natureza Cal estava em espera com apenas 16 dias de 21 restantes, mas Camelot Smith tinha 2 dias restantes de 7. Como Draco equipou o título Richmond Zerald, esse tempo de espera foi redefinido, já que o título tratava do valor total e não do atual valor. O poder de Camelot. Ativo 1. Poder de Camelot. Convoque todo o exército de Camelot logo antes da catastrófica Batalha de Canlan. Duração: 1 hora. Tempo de espera: 7 dias. Draco convocou diretamente o exército de Camelot e observou uma rachadura no céu se abrir mais uma vez. Desta vez, o buraco era infinitamente maior e o cenário do outro lado não era tão jovial como quando Draco convocou os cavaleiros pela primeira vez. Quase 100.000 soldados saíram dos céus, caindo como pedras no mar. Ao contrário da última vez, não havia dragões para se proteger da queda, mas eles não precisavam de nenhum. Com o controle exemplar do vento do rei Arthur, graças ao poder de Excalibur, ele foi capaz de amortecer a queda. Aliás, Arthur parecia muito diferente de antes. Ele não era mais alegre e amável, seus olhos estavam extremamente frios, como se desafiassem alguém a brincar. Seus 12 cavaleiros foram reduzidos a 6, restando apenas Sir Bedivere, Sir Gawain, Sir Percival, Sir Tristan, Sir Kay, Sir Galad. Todos eles tinham expressões solenes, mas os olhos de Draco pousaram em Galad. O sujeito, que tinha cerca de 11 anos de idade em termos de aparência, era agora um adolescente de cerca de 14 anos. Sua arrogância e competitividade infantil já haviam desaparecido há muito tempo, e ele parecia um drone estúpido que funcionava no piloto automático. Draco só pôde suspirar. Ao descobrir Lancelot e Guinevere juntos, Arthur parecia um cachorro raivoso, segundo as novelizações. Isso acabou causando uma ruptura na mesa redonda, à medida que opiniões divergentes sobre o assunto entravam em conflito. Como filho de Lancelot e Elaine, Galad foi forçado a escolher entre o seu dever e a lealdade para com a Grã-Bretanha e sua piedade filial para com o pai. Ver o sujeito parado atrás de Arthur com olhos quase mortos revelou sua decisão. Draco caminhou até Arthur e o cumprimentou. Bem-vindo, Arthur. Preciso da sua ajuda para abater este dragão que ameaça a segurança do meu povo. Draco decidiu que seria melhor não mencionar nada sobre Lancelot e Guinevere, já que ele, entre todas as pessoas, entendia a mentalidade do rei Arthur atualmente. Ele próprio esteve assim por 8 anos dentro do Bondless na linha do tempo anterior. Nós vamos ajudá-lo, espadachim Draco. Cavaleiro, as armas. Arthur acenou com a cabeça para Draco antes de pegar a Excalibur e apontá-la para o céu. Seu exército rugiu com disciplina e também desembainhou suas lâminas, com os olhos vermelhos de desejo de batalha e ódio. Eles foram envenenados pelas emoções de Arthur depois de fazerem campanha com ele por tanto tempo, transformando-os de nobres heróis em guerreiros impiedosos. Arthur baixou a espada e apontou direto para o dragão de metal que usou esse tempo para atacar uma grande bola de fogo negro em sua boca. Cobrar. O exército de Camelot avançou com velocidade e destreza quase desumanas, atordoando todos os que assistiam. Não era como assistir a filmes medievais do início dos anos 20, onde tudo se movia em velocidade normal. Druidas e classes OT, concentrem-se no exército NPC. Clérigos e classes de cura instantânea, concentrem-se em nossos tanques. Draco gritou. Espalhem-se em uma formação de falange aberta. Os tanques ficarão presos nas bordas enquanto os curandeiros usam seus corpos para proteção direta. Jogadores corpo a corpo seguirão o exército de NPCs e os usarão para a batalha. Use seus corpos como escudo quando os ataques surgirem, depois ataque quando eles criarem aberturas para você. Preserve sua vida a todo custo. Os tanques permanecerão a uma distância de 1 km do Metal Dragon até que sua saúde atinja 50% ou mais de 75% do exército NPC seja exterminado.
Nesse ponto, você correrá para o alcance de suas habilidades de provocação e as lançará. Os clérigos fornecerão buffs para os tanques para resistir apenas um ataque do chefe. Depois disso, recuperaremos o agro. A cada 5% de saúde perdida, repetiremos essa tática. Causadores de dano à distância, vocês continuarão enviando ataques de spam com todas as suas forças. Envie rajadas cronometradas de seus melhores feitiços ou habilidades com um intervalo de 1 minuto, a fim de manter sua mana e diminuir o agro. Apoie as aulas, concentre-se nos buffs e esqueça os debuffs. É mais do que provável que eles não funcionem e desperdicem sua preciosa mana ou resistência. Estou entendido? Draco disparou uma série de comandos que deixaram a cabeça dos jogadores girando, mas eles ainda os gravaram em suas mentes enquanto todos respondiam com um retumbante sim. A sua consulta. Este plano foi formulado por seu centro de comando pessoal, ao qual ele acessou durante o tempo em que foi repelido pelo dragão de metal. Porque Draco tolamente pulou na batalha e levou uma surra nele. Era porque ele precisava de uma avaliação direta de seu poder para elaborar o melhor plano possível. Depois de provar a sujeira, Draco ficou sóbrio e percebeu que seria incrivelmente difícil vencer. Nos cerca de 5 segundos que Rivetingnight e companhia correram até ele, ele estava dentro de sua paisagem mental, analisando todos os dados para formular um plano de trabalho envolvendo as forças que ele tinha atualmente. De acordo com o centro de comando pessoal, este plano atual teve uma taxa de sucesso de 95%, assumindo que nenhuma nova variável ocorreu. Calcular tudo isso levou apenas 2 segundos. Então por que Draco ficou atordoado por tanto tempo, em relação à dilatação do tempo de sua mente? O centro de comando pessoal não apenas calculou suas chances de batalha, mas também os fatos e circunstâncias que cercavam o inimigo com base no que Draco sabia e poderia razoavelmente assumir. Conheça seu inimigo para vencer. Isso fazia parte do comando militar, que teve o agradável efeito colateral de usar seu conhecimento para compilar um perfil detalhado de seus inimigos. Assim que Draco descobriu quem ou o que era o dragão de metal, ele achou este evento extremamente interessante e oportuno. Deixando isso de lado, Draco piscou com Rivetingnight para o local bem na frente do Metal Dragon. A fera havia terminado de carregar uma grande bola de fogo negro enquanto Draco peidava, seu tamanho atingindo quase o volume de um tanque poli. No momento em que o duo maligno apareceu diante dele, o fogo negro foi disparado contra eles, com a intenção de arrasá-los da terra e destruir seu espírito imortal. Rivetingnight deu um passo à frente e cruzou os braços atrás do corpo enquanto seus olhos começavam a formar um vórtice no ar. Izanami. O vórtice de repulsão das trevas que era Izanami apareceu entre o Evildo e o Metal Dragon, que agia como uma barreira que impedia o Blackfire de consumi-los. Izanami não era apenas um vórtice do tipo escudo. Seu vórtice de repulsão parava a massa, mas absorvia a matéria repelida em sua forma, permitindo lançar a habilidade combinada especial que era Izanami e depois Susanoo. Susanoo. O fogo negro que foi absorvido por Izanami circulou e se transformou em uma lança das trevas. Parecia que era feito de tinta preta que só conseguiu manter sua forma devido à feitiçaria. Gota a gota, parte da massa negra líquida que formava seu corpo caiu na atmosfera, mas nunca atingiu o solo. Em vez disso, desapareceu no ar, mas a lança nunca pareceu perder massa. Foi uma visão estranha de gelar o sangue, mas as coisas ficaram ardentes quando Rivetingnight se contraiu fortemente. Ir. A lança disparou com força incomparável, destruindo a barreira do som enquanto avançava em direção ao dragão de metal com muito mais força do que o projétil que enviou em direção a eles antes. Draco também não estava ocioso. Ele deu um rugido baixo ao lançar sua habilidade agregada mais poderosa. Rugido do dragão negro. Uma onda de energia sonora explodiu dele e seguiu a lança negra o mais de perto possível. O dragão de metal gritou ao agarrar o Susanoo com uma de suas garras, cobrindo com energia de destruição para compensar a energia de destruição já contida na lança negra. Ele lutou para evitar que o Susanoo rasgasse seu corpo e parecia que eventualmente seria capaz de dissipar a técnica contanto que tivesse um pouco mais de tempo. Porém, o rugido de Draco chegou e atacou o dragão de metal em um momento tão crucial, atrapalhando seu foco e desequilibrando-o. Como tal, Susanoo quebrou sua defesa e mergulhou no Metal Dragon, rasgando e aparecendo do outro lado com um impulso muito mais lento. Ambos os ataques combinados causaram mais de 300 mil de dano.
Esta foi uma quantia extremamente impressionante considerando o tipo de inimigo que eles enfrentavam. Quando Draco usou anteriormente o rugido do dragão negro durante a missão Batalha Final da Flora e Fauna, ele causou 900 mil de dano aos monstros de rank 1 devido ao seu estado de ser extremamente baixo comparado a ele, bem como o fato de que ele tinha permitido-se alcançar o limite do rank 1. Aqui, ele estava no nível 25 e enfrentava um inimigo que tinha um estado de ser igual ao seu ou um pouco superior. Então, naturalmente, seu dano não seria tão ridículo. O que foi ainda pior foi que o monstro era de um nível mais alto que ele, criando uma supressão de nível. Ainda assim, esses dois causarem tanto dano com seus ataques ofensivos mais fortes foi extremamente bom e uma ótima maneira de começar a batalha. Os vários jogadores e soldados de Camelot sentiram o sangue ferver quando se posicionaram e começaram a atacar. Menos 100. Menos 490. Menos 1140. Os jogadores corpo a corpo das 4 guildas causaram apenas 100 de dano mais com seus ataques, suas armas raras ou incomuns deslizando facilmente das escamas do dragão de metal. Os jogadores de longo alcance lançaram sua primeira saraivada de ataques, bombardeando o dragão de metal com flechas, feitiços e projéteis que causaram muito pouco dano cada um, o melhor causando quase 500 de dano. Seguindo o comando de Draco, tanto os jogadores corpo a corpo quanto os jogadores de longo alcance se retiraram. Os jogadores corpo a corpo ficaram para trás do exército de Camelot e ganharam tempo enquanto procuravam oportunidades para desferir um ou dois golpes. Os jogadores de longo alcance pegaram várias poções de mana e as engoliram, esperando o intervalo de 1 minuto passar antes de enviar outra saraivada. Os soldados de Camelot, porém, causaram uma quantidade impressionante de danos, já que mais de 25% deles atingiram quase 1.200 de dano. Com seus números, apenas alguns golpes seriam suficientes para enviar este dragão ao Nirvana. No entanto, se fosse tão fácil matar um dragão, por que eles seriam tão temidos e respeitados? O dragão de metal rugiu enquanto empurrava todos, exceto o do maligno e os cavaleiros de Camelot, que ainda não haviam dado seus próprios golpes. Nome: Metal Dragon, Dark Knight, Major Rank Adventurer nível 23 HP, 6.984.212 8 milhões. Ele havia perdido mais de 1 milhão de HP nesta primeira saraivada, mas agora era a hora da retaliação. Jogadores corpo a corpo, apoiem um soldado de Camelot. Tanques, cavem e protejam os jogadores de longo alcance a todo custo. Curandeiros, dividam a cura entre os tanques e os soldados de Camelot. Draco deu ordens aos outros enquanto ele e Rivetingnit ativavam seu controle ao máximo, bem como estimulavam suas linhagens ao limite. O dragão de metal rugiu e ficou nas patas traseiras, fazendo com que parecesse um dragonoide. Em suas duas garras dianteiras, era possível ver duas massas negras rodopiantes se formando, cada uma com cerca de 1/10 do tamanho que a noite rebentante havia refletido anteriormente. O dragão de metal carregou outro em sua boca, que tinha 3/10 do tamanho da primeira bola de fogo negro, que também continha a promessa de sofrimento ilimitado. Os rostos de Draco e Rivetingnit congelaram ao ver essas duas bolas enquanto o pânico invadia suas mentes. Como um dragão negro em forma humana e uma donzela celestial que estava intrinsecamente ligada ao dragão negro, esses dois poderiam dizer que se essas 3 bolas de fogo negro atingissem, tudo estaria acabado para eles. Isso ocorreu porque o dragão de metal optou por torná-los menores, mas muito mais condensados, tudo para tornar os projéteis mais rápidos e mais difíceis de refletir. Antes que o duo maligno pudesse gritar para os jogadores evacuarem, os 3 orbes de destruição foram disparados. No entanto, nenhum deles foi direcionado a Draco e Rivetingnit. Um foi para os 6 cavaleiros de Camelot, um foi para o exército de Camelot e o último foi para as 4 guildas. Guild Wars capítulo 126, Draco e Dragão 3 Estrondo. Uma enorme explosão ocorreu onde quer que o Blackfire pousasse, expandindo em tamanho e volume à medida que colidia com aqueles dentro do seu alcance-alvo. Draco e Rivetingnit só puderam assistir impotentes enquanto isso acontecia, incapazes de salvar mais alguém devido ao seu posicionamento e à rapidez do ataque. Eles certamente eram quase onipotentes, mas estavam longe de ser deuses dentro do Boundless. Quando a área começou a ficar limpa, Draco e Rivetingnit viram os cavaleiros de Camelot primeiro. O que eles viram fez seus corações afundarem enquanto os 6 cavaleiros de Camelot pareciam espancados.
Arthur suportou o peso do ataque para seus homens com Excalibur em mãos, enquanto os outros 5 o apoiaram de maneiras diferentes. O resultado foi que eles perderam quase 20% de HP cada um e tiveram ferimentos variados em seus corpos. Parecia que não era um grande problema, mas os Cavaleiros de Camelot eram a força de combate mais forte aqui, ainda mais do que o exército de Camelot ou a própria dupla maligna. Para eles serem espancados tão severamente após apenas um ataque significava que as chances de os outros grupos sobreviverem eram muito menores. Draco olhou para o exército de Camelot e quase caiu de joelhos. O corpo de 100.000 homens foi reduzido para menos de 10.000. Mais de 90% deste exército morreu com apenas um golpe, o que fez Draco se sentir deprimido. Ele subestimou o inimigo. Ele quase não quis olhar para os jogadores restantes, mas seus olhos não puderam deixar de se virar. Quando viu que os milhares de jogadores que formavam as 4 guildas haviam sido reduzidos a meros 100 ou menos, percebeu que a batalha estava quase perdida. Até mesmo seu centro de comando pessoal pareceu concordar, já que a nova taxa de sucesso para esta batalha foi de 20%. Os demais jogadores contribuíram com 0,2%, 5% do exército de Camelot, 7% dos cavaleiros de Camelot e 7,2% do Evildu. Neste ponto, Draco poderia muito bem solo o próprio dragão. Como o exército de Camelot foi sua convocação, isso também era tecnicamente verdade. Draco e Rivetingnight piscaram de volta para os jogadores, suas expressões sombrias ao verem os homens e mulheres espancados que ficaram atordoados pelas perdas que sofreram e pela dor que suportaram. Draco ficou em silêncio por um segundo antes de falar com eles. Somos os únicos que restam. O plano terá que mudar a partir de agora, pois somos poucos para realizar minha formação anterior. Todos vocês ficarão próximos de nós e nos apoiarão de todas as maneiras. Usaremos os Cavaleiros de Camelot como nossos tanques e o exército de Camelot como nossos principais causadores de danos. Dos jogadores notáveis restantes das guildas, Gentleflower, Noble Soul e Yui sobreviveram. Seus vice-mestres de guilda e a maioria de seus membros principais foram mortos naquele ataque. Com rostos pálidos, eles deram seu consentimento, ao que Draco assentiu com gratidão. Draco virou-se para Umbra e sentiu seu coração apertar. Dos membros notáveis, apenas Kira, Rambunctious Butlover, Slimfati, Warmspring e Fitter Cleric sobreviveram. O resto também foi morto, com a maioria dos membros principais da Umbra enviados para reaparecer também. Umbra deveria ser destemida e imbatível, mas Deus sabia que eles haviam levado uma surra desta vez. O que deixou Draco mais deprimido foi o fato do dragão de metal utilizar energia de destruição. O que significa que se esses jogadores que morreram não perdessem suas contas, eles enfrentariam punições mais severas, como o tempo de reaparecimento prolongado, maior perda de experiência, perda de itens. Durabilidade, que foi anulada porque os itens não tinham essa estatística na versão de lançamento, e maior queda de saque. Draco enfrentou Roma e suas bruxas escravas, que sobreviveram devido à proteção de Kyong-Ki. Roma, peço aos seus servos que recolham todo o saque caído. Você se juntará a mim na linha de frente. Roma curvou-se com respeito, seus olhos ainda brilhando verdes e seus cabelos se debatendo como cobras tentando morder uma presa. Ela ainda estava cantando baixinho, então ela não falou com Draco. A energia mundana avançou em sua direção em volumes, um ato que até mesmo o dragão de metal percebeu, mas não conseguiu interromper porque os furiosos cavaleiros de Camelot e o exército de Camelot o cercaram. Draco sabia que qualquer que fosse o feitiço ou maldição que ela estivesse lançando, seria uma virada de jogo, desde que ela não fosse interrompida. Se Roma morresse por causa disso, não seria um problema para Draco, pois ela também tinha um espírito imortal. Quaisquer custos que ela teve que pagar pelo respawn saíram do bolso de Draco, e Draco tinha o selo de Camelot, que negava os custos e efeitos da morte, independentemente da fonte. Draco virou-se para os 3 líderes da guilda e assentiu. Após a batalha, envie-me uma conta com o custo monetário para restaurar suas perdas. Posso pagar por elas facilmente. Eles trocaram um olhar e assentiram, não recusando sua oferta, já que precisariam urgentemente dela se quisessem evitar que suas guildas desmoronassem. Draco só se ofereceu para fazer isso por causa do potencial dessas guildas e porque elas escolheram lutar ao lado dele 2 vezes. A primeira vez quando o dragão de metal apareceu,
Todos fugiram e a segunda vez agora, depois de sofrer perdas tão pesadas. Quanto às guildas externas que estavam assistindo, algumas partiram diretamente. Depois de ver o que acabara de acontecer, eles se recusaram a acreditar que a todo-poderosa Umbra venceria. Em vez de ficar observando sem rumo, seria melhor usar esse tempo para tentar alcançar Umbra enquanto eles estavam tão atrasados. Alguns ficaram por curiosidade e desejo, acreditando que a Umbra deveria ser capaz de fazer apenas o suficiente para permitir-lhes capitalizar suas fraquezas. Draco os ignorou e conduziu os jogadores restantes para uma das colinas perto do local do dragão de metal. Ele ficou ali com o vento soprando em seus cabelos brancos e sua capa balançando na brisa. Quer fossem homens ou mulheres, os vários jogadores tinham que admitir que Draco irradiava uma certa energia que os elevava e afastava o desespero, substituindo-o pela esperança. Esta foi uma versão extremamente diluída de drenar sua negatividade diretamente, mas foi o suficiente para dar a Draco a ideia de tentar algo arriscado. Você está pronto? Draco perguntou ao seu dragão negro, ou tecnicamente, a si mesmo. O dragão negro grunhiu com solenidade e foco. Rivetingnit tirou silenciosamente 5 frascos da poção Angelus Kiss. Tia Amorosa veio ficar ao lado dele e colocou a mão em suas costas enquanto sussurrava levemente para ele. Siga minhas instruções. Os jogadores não sabiam o que estava acontecendo, mas não perderam tempo. Os jogadores corpo a corpo assumiram o papel de tanques enquanto defendiam os jogadores de longo alcance, enquanto os jogadores de longo alcance enviavam rajadas de ataques com moderação para evitar atrair agressividade. O dragão de metal lutou ferozmente contra o exército de Camelot, recorrendo a ataques físicos, já que havia queimado muita energia mundial para disparar aqueles orbes de destruição anteriormente. Se pudesse disparar tal ataque continuamente, porque aí se preocuparia em adicionar jogadores a este evento. Isso tornaria este um evento apenas para NPC neste caso. Bom. Estrondo. Arthur acenou com Excalibur descontroladamente enquanto flutuava no ar, defendendo-se contra ataques diretos daquelas garras revestidas de energia de destruição. Sua armadura dourada tinha muitas rachaduras e parecia estar em decomposição, enquanto Excalibur permaneceu imaculada, mas o próprio Arthur sofreu um pouco. A energia de destruição teve pouco efeito sobre ele devido aos encantamentos que Merlin lhe concedeu, bem como a proteção da Senhora do Lago. Seu cabelo loiro estava emaranhado de suor enquanto ele continuava a lutar loucamente, canalizando todo o seu ódio por Guinevere para um de seus parentes raciais, este dragão imundo e vil. Morra, fera! Arthur rugiu com loucura. Uá! O dragão de metal rugiu de volta com insanidade semelhante, atacando Arthur em um frenesi de ataques de garras. Os outros cavaleiros pairaram ao redor de Arthur, protegendo-o simultaneamente e desferindo seus próprios ataques, que foi a principal razão pela qual Arthur saiu ileso. Os olhos de Galahad brilharam e estavam cheios de uma mania semelhante à de Arthur, já que ele odiava Dragon King. Se não fosse por aquela rainha vagabunda que seduziu seu pai, como sua vida poderia se tornar tão miserável? Infelizmente, foi o contrário, mas Galahad escolheu acreditar em seu pai em vez de na rainha. Caso contrário, ele poderia simplesmente enlouquecer, acabando com sua própria vida naquele momento. O exército de Camelot permaneceu no chão e misturou ataques corpo a corpo com seus próprios ataques à distância, todos os quais causaram danos impressionantes quando pousaram. Devido à diferença de nível e à energia de destruição em torno do dragão de metal, a maioria de seus ataques foram anulados ou repelidos. Seu voleio anterior, que atingiu quase 1.200 de dano cada, com um 4 de seus números, foi capaz de causar mais danos no geral, mas a maior parte disso foi arruinada por essa aura de destruição também. A forma como funcionava era que os ataques acertavam e um indicador de dano era mostrado, mas o efeito no HP do dragão não aparecia 3 vezes em 10. Isso tornou muito difícil para eles derrubá-lo, pois era muito resistente e abençoado pelos céus. O dragão de metal rugiu e a onda sonora derrubou o exército de Camelot, bem como os cavaleiros de Camelot. Antes que pudessem voltar à luta depois de se recomporem, eles notaram que o dragão de metal havia enfiado suas garras na terra enquanto a energia mundana avançava para o solo. O que aconteceu a seguir surpreendeu a todos. Da terra vieram centenas de guerreiros humanoides que tinham a forma de armaduras, mas não tinham ocupantes dentro deles.
Cada uma dessas armaduras lembrava o inimigo que Draco havia lutado nas ruas de Cario City antes de ir para o leilão divino. Eles seguravam espadas grandes ou machados, ou mesmo lanças, seus olhos verdes brilhantes brilhando dentro dos elmos enquanto olhavam para o exército de Camelot e os jogadores na colina. Com um grito do Metal Dragon, essas centenas de forças avançaram em direção aos agressores do Metal Dragon, com quase 99% correndo para os soldados de Camelot enquanto o restante correu em direção aos jogadores. Com os olhos brilhando de malevolência, o dragão de metal atacou os cavaleiros de Camelot com fervor crescente, colocando-os em uma situação incrivelmente difícil enquanto lutavam como loucos. Os soldados de Camelot não eram mais capazes de dedicar tempo à luta contra o dragão de metal, pois tinham que lidar com esses spawns. Nome: Pobre Golem de Metal. Monstro de classificação privada nível 18 HP, 1500 Nome: Golem de metal básico. Monstro de classificação especialista nível 20 HP, 7500 Nome: Golem de metal avançado. Monstro de sargento nível 22 HP, 10.500 Nome: Golem de metal superior. Monstro de classificação capitão nível 24 HP. 100.500 As adições que o chefe regional gerou eram de cada rank abaixo de major, de soldado a capitão. Havia mais de 400 golems de rank privado, 250 postos de especialistas, 175 postos de sargento e 55 postos de capitão. Cada rank tinha muito mais saúde e poder do que monstros de seu nível ou rank, o que reforçava ainda mais o quão terrível era a situação. Normalmente, os addons gerados por um chefe eram fortes o suficiente para assediar os jogadores, de modo que o chefe pudesse recuperar a saúde ou causar danos graves. Aqui, os acréscimos que o Metal Dragon gerou foram apenas um pouco piores do que Draco obteria se usasse a habilidade naturescal do Art of Theodes. O exército de Camelot havia perdido muitos números, e sua força estava quase no mesmo nível dos monstros do sargento, enquanto os especialistas e soldados eram moleza. Os Capitã Rank Golems, porém, deram-lhes tanta pressão que alguns soldados começaram a perder a vida em batalha, reduzindo ainda mais o poder de batalha do exército de Camelot. Bestavio. Você é apenas um patife sob o poder de Camelot. Arthur gritou. Com uma batida no peito, o selo de Camelot alternativo foi trazido, aquele que existia dentro da linha do tempo da qual Arthur foi convocado. Assim como aquele que Draco possuía foi dado a ele por uma versão futura de Arthur que morreu em batalha, e brilhou. Luz sobre o exército de Camelot. Como se tivessem consumido drogas, o exército entrou em frenesi quando sua destreza foi aumentada em quase 100%. O que costumava assustá-los agora se tornou um campo de jogo nivelado, e os Metal Golems começaram a cair rapidamente. Como consequência, o brilho de Arthur começou a desaparecer quando o dragão de metal começou a dominá-lo. O selo de Camelot que ele segurava era um verdadeiro item divino, não a versão lendária mais fraca que Draco tinha. Usar sua segunda habilidade ativa, que fortaleceu o exército de Camelot, enfraqueceu um pouco, e Arthur também. Era como se Draco usasse a habilidade Ômega, onde ele ficaria imóvel por 1 minuto com 1% de saúde. Se não fosse pelas várias bênçãos e encantamentos de fontes mágicas e divinas de Arthur, ele teria sofrido um destino tão infeliz quanto Draco, em vez de apenas ficar significativamente enfraquecido. O Metal Dragon viu essa fraqueza e aproveitou-a com fúria. Seus ataques tornaram-se rápidos e selvagens, pois não se conteve mais devido a reservas. Teve que fazer tudo ao seu alcance para acabar com esses 6 homens. Dessa forma, seu confronto com o Draco estaria garantido. Arthur e os cavaleiros de Camelot foram espancados com tanta violência que, em 10 minutos, Sir Kay morreu e foi enviado de volta para Camelot. Seguindo estava Sir Tristan, depois Sir Percival. Isso deixou 3 dos 4 cavaleiros mais lendários da Távola Redonda restantes, Bedivere, o Leal, Galad, o Talento, e Gawain, o Descobridor do Santo Graal. No entanto, eles também estavam em suas últimas pernas, mas o dano que causaram ao dragão de metal desde o início do confronto não era para ser ridicularizado. Nome: Metal Dragon, Dark Knight, Major Rank Adventurer nível 23 HP, 3.426.109 8 milhões. Eles reduziram o Metal Dragon para menos de 50% da saúde,
E foi por isso que decidiram parar de se conter. Se continuasse lutando contra eles no mesmo nível, sua saúde cairia a tal ponto que Draco poderia reunir um contra-ataque significativo. Bedivere logo sentiu atingir seu limite enquanto sorria fracamente. Fique forte, meu rei. Nos encontraremos novamente em Avalon. Depois de outra cacofonia de golpes, Galar apenas olhou silenciosamente com ódio para o dragão de metal enquanto seu corpo desaparecia e retornava para Camelot. Gawain não conseguiu durar apenas mais 3 minutos enquanto abaixava a cabeça. Vou esperar por você, Arthur. Arthur ficou sozinho, lutando contra um dragão e perdendo terrivelmente. Sua armadura mal conseguia manter a coesão, e até mesmo a luz brilhante de Excalibur havia diminuído um pouco. A bainha de Arthur foi capaz de impedi-lo de sofrer qualquer dano, e foi por isso que ele ficou invicto em todas as suas batalhas. Suas habilidades de cura envergonham até mesmo um deus origem. No entanto, Arthur não possuía sua bainha atualmente, pois ela foi perdida durante a batalha anterior na linha do tempo da antiga Grã-Bretanha. Foi assim que Mordred conseguiu feri-lo gravemente durante a batalha, deixando-o sangrar na ilha de Avalon. Foi somente graças à luz sagrada de Excalibur que ele sobreviveu por tanto tempo, mas mesmo isso não foi capaz de impedi-lo de morrer. Com o último golpe cruel do dragão de metal, Arthur só conseguiu sorrir amargamente quando começou a desaparecer. Parece que os dragões sempre serão minha maldição, apesar de receberem o nome deles. Deixo tudo para você, espadachim Draco. Um tempo antes deste momento, os jogadores na colina travaram uma batalha feroz como nunca antes. Eles enfrentaram 5 golems de metal de rank especialista, 2 ranks de sargento e um rank de capitão. Os mais de 90 jogadores das diferentes guildas lutaram como loucos, derrubando rapidamente os golems de rank especialista. Eles então se uniram para matar os golems do sargento rank, mas perderam mais de 10 deles ao fazê-lo. Foi o monstro restante do Capitine Rank que realmente os levou ao seu limite, já que era um humanoide com habilidades exemplares. A miríade de ataques que caíram sobre ele foram bloqueados ou ignorados, o que significa que esses jogadores foram incapazes de causar muito dano por segundo em comparação com os monstros típicos do Capitine Rank. Enquanto isso, o Golem não ficou parado. Ele usou sua longa lança para perfurar e dilacerar os jogadores, visando a maioria dos jogadores com armaduras de tecido e armaduras leves. Foi um massacre brutal e implacável, reduzindo o número de jogadores restantes de mais de 80 para menos de 40. Butlover indisciplinado rangeu os dentes e lançou a habilidade rara que havia adquirido, que o qualificou para se tornar um membro central da Umbra. Linhas líricas. Imediatamente, ele pegou seu alaúde e começou a cantar uma peça estimulante que incendiou o coração do músico. Ele havia retido essa habilidade antes porque ela esgotava a sua resistência e era um lançamento contínuo. Isso significava que ele continuaria cantando por pelo menos 1 minuto sem conseguir parar ou se mover. No entanto, a desvantagem foi que os benefícios proporcionados foram incríveis. Anúncio da área local da guilda. O jogador Rambunctious Butlover aumentou o moral do grupo através da música. O inimigo é intimidado por seu poder lírico. Todos os jogadores, ataque mais 50%, defesa mais 70%, velocidade mais 20%. Todos os inimigos, ataque menos 50%, defesa menos 70%, velocidade menos 20%. Os jogadores do Umbra tornaram-se como feras enlouquecidas, da mesma maneira que os soldados de Camelot, sua destreza aumentando tanto que o monstro Capitine Rank que os estava suprimindo foi instantaneamente suprimido de forma horrível. Neste momento, Arthur morreu repentinamente, e o dragão de metal se virou para encarar as guildas de jogadores com malevolência em seus olhos. Porém, quando viu o que Draco estava fazendo, quase perdeu a cabeça. Draco abriu os olhos e estava olhando para aquilo com seriedade, os braços estendidos para cada lado do corpo. Acima dele havia um portal negro tão grande que quase atingia o tamanho do próprio dragão de metal. Com um sorriso, Draco apontou para a frente enquanto a cabeça de um dragão emergia lentamente do portal. O dragão negro estava entrando na briga. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.